Seja bem-vindo ao Enfoque desta quinta-feira, 19 de julho. Pedro Silva Pereira não põe de lado a hipótese do Partido Socialista votar contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. Em entrevista ao Económico, o deputado socialista e antigo ministro da Presidência, José Sócrates, defende que o PS deve esperar pelo documento e, caso não concorde com o orçamento, deve votar contra. Pedro Silva Pereira critica a estratégia do governo de ir para além do memorando de entendimento e diz que foi o excesso de austeridade que colocou o país na atual situação. O antigo ministro considera que as instituições internacionais estão a branquear o falhanço do governo e que é urgente rever o acordo com a Troika na próxima avaliação, já em agosto. Carlos Zorrinho diz que o PS não vai ser coautor do Orçamento do Estado para 2013. É reação ao desafio do PSD para os socialistas apresentarem propostas concretas para o Orçamento do Estado do próximo ano, em particular, alternativas aos cortes dos subsídios dos funcionários públicos. É no mínimo estranho que um governo que tem maioria absoluta se sinta incapaz de assumir a realização do Orçamento de Estado. O Partido Socialista tem sempre dado contributos, continuará sempre a dar contributos. Ainda no último debate do Estado da Nação, fizemos várias propostas, entre elas uma agenda de crescimento com 7 pilares, uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros, que gostaríamos de ver refletidas no orçamento. Agora, não seremos coautor do Orçamento Geral do Estado, do Orçamento de Estado. A maioria tem maioria absoluta, tem mandato para fazer o orçamento e nós analisaremos esse orçamento com sentido de Estado, como sempre fizemos. Em estúdio neste Enfoque estão Pedro Alves, deputado do Partido Socialista, e Mónica Ferro, deputada do Partido Social Democrata. Aos dois, muito boa tarde. Obrigada pela vossa presença neste Enfoque. Pedro Alves, acha que, julgar por estas últimas declarações, o Orçamento do Estado para o próximo ano pode ser o ponto de ruptura entre PS e PSD? Bom, o PS e Governo? Até se ver, por acaso a pergunta não, saber se é o Governo ou só o PSD é uma questão que pode não ser totalmente irrelevante, mas eu diria que, antes de mais, vamos esperar e aguardar para ver o que é que o Orçamento do Estado reserva, porque este Orçamento do Estado terá desafios que o anterior não tinha, nomeadamente tem que apresentar uma solução equitativa relativamente à substituição dos cortes na função pública e, portanto, o Governo terá que definir uma estratégia quanto a isso e tem também de cumprir metas mais exigentes do que as deste ano. Mas o Governo quer que o PS contribua para essa estratégia e faça propostas. Mas já lá iríamos. Quanto ao primeiro aspecto, o problema principal é que continuamos a insistir, de certa forma, insistia-se em algo que ia um bocadinho além, um bocadinho a favor, mas ia significativamente além do que estava no memorando. Os cortes dos vencimentos não estavam no memorando, mas ainda assim a situação da economia degradou-se significativamente. Portanto, o Governo não só tem estas duas exigências adicionais, como tem uma economia que não está a crescer e que muito mais dificilmente dará respostas no plano orçamental, no plano das receitas, isto é, que possam ser satisfatórias. E, portanto, a dificuldade para o Governo é muito maior. Mas, apesar de tudo, o Governo definiu esta estratégia. E o Partido Socialista definiu esta estratégia de seguir as linhas de entendimento e seguir as linhas fundamentais do memorando, mesmo quando se está a tornar evidente que não está a funcionar. Portanto, o que o PS tem dito é que, neste contexto, aquilo que faz sentido é reponderar o memorando de entendimento, renegociá-lo, renegociar o prazo, renegociar o juro, renegociar as condições e, feito esse exercício, então, é que é razoável, com essa plataforma diferente, alterada, que permita uma construção de um orçamento racional, então pode fazer sentido fazê-lo. O Governo não se dispôs a isso, o Governo continua a insistir que não, que o memorando é para cumprir integralmente tal qual ele se encontra e, portanto, nesse contexto, o Governo optou por esta estratégia de abraçar o memorando tal qual ele se encontra e, portanto, é o Governo que, obviamente... O PS já não se revê na estratégia porque considera que vai para além do memorando que o próprio PS também assinou. Há duas questões diferentes. Por um lado, temos as medidas que vão para além do memorando e, portanto, não correspondem àquilo que foi assinado. Depois, o próprio memorando foi sendo objeto de revisões essas, como o Pedro Silva Pereira também sublinhava, durante as quais o PS não foi tido nem achado. Isto é, foi comunicado uma vez negociado, mas não participou ativamente na construção dessas negociações. Portanto, nem só o memorando já não é o mesmo, como também muitas vezes há medidas que o Governo adotou para lá daquilo a que estava obrigado. Mas isto é um problema. Outro problema tem a ver com a degradação da economia. A economia também já não é a mesma que tínhamos quando assinámos o memorando. As condições macroeconómicas são diferentes, os números do desemprego são muito piores do que estava estimado no memorando e, portanto, os pressupostos do memorando são diferentes e estar a insistir exatamente na mesma receita é, da perspectiva do Partido Socialista, um duplo erro. E, portanto, nessa medida, tem que haver um reconhecimento, não é por uma questão de contrição ou por uma questão de assunção de culpa, é por uma questão de eficiência e de capacidade de cumprir os objetivos
de consolidação orçamental, pagamento da dívida e por aí fora. E, portanto, nesse quadro, fundamentalmente, o problema é anterior à negociação do orçamento. Por isso é que o PS, obviamente, quando lhe for apresentado um orçamento de Estado, estará disponível para analisá-lo com o sentido de responsabilidade que tem demonstrado. Agora, para apresentar medidas também? Para apresentar medidas, por acaso isso, como fez no orçamento passado. Portanto, que procurou corrigi-las e alterá-las num sentido que lhe parecia mais razoável, apesar de não ser o que desejaria. Agora, desenhar um orçamento, ser coautor, como o Carlos Zorrinho dizia, de um orçamento que parte de um pressuposto que o PS, enfim, não aceita na medida em que falhou e que continua a falhar, e que não obstante a simpatia da Troika, como também o Pedro Silva Pereira hoje bem dizia, é um branqueamento no sentido de validar resultados que são negativos. Porque a Troika, evidentemente, colocando-nos na posição da Troika, evidentemente que a Troika não quer assumir que uma receita que aqui aplicou está a falhar. Pedro, já vamos analisar em detalhe. Porque a Troika quer apresentar um bom aluno e, portanto, quer esse resultado positivo. Portanto, também Mónica Ferro, a Troika também tem sublinhado por várias vezes a importância da existência de consenso político em Portugal. E, obviamente, é desejável para todos os partidos políticos. Mas tendo em consideração que, como agora acabamos de ouvir também o Pedro Alves dizer, que PS e PSD defendem caminhos e estratégias tão diferentes, como é que o Governo deve tentar esta aproximação ao PS para que, de facto, este consenso político se mantenha? Bem, de facto, há aqui alguns patamares de entendimento distintos que convém analisar. Porque o PS por várias vezes já se queixou que o Governo não tem dado ouvidos ao PS. Mas tem. Nós temos encetado processos de negociação e alguns deles têm sido bastante produtivos, assim como eu não me acredito que esta afirmação de que o PS não vai participar no orçamento não é de todo correta. Eu não tenho dúvidas nenhumas que mesmo que não participem com ideias na fase original, vão participar amplamente no debate em especialidade. O PS é um partido muito importante para a democracia portuguesa, é um partido muito votado pelos portugueses e, portanto, é fundamental a participação do PS nestes processos. Mas há aqui um ponto de partida que é substancialmente distinto, é que o PSD não foi além da Troika. O PSD comprometeu-se a executar as medidas que estão contidas no memorando e, para as poder cumprir algumas das metas, teve que recorrer a medidas que não estavam previstas. E não é só a Troika que nos dá boas avaliações. Os mercados estão-nos a dar boas avaliações. Portugal colocou ontem a dívida a um nível que não colocava desde setembro de 2010. Portanto, mas a que preço, Mónica? É sinal de que os mercados confiam em Portugal e que estamos a conseguir transmitir alguma confiança aos investidores. E isso também foi visível, por exemplo, nos processos de privatização que lançamos. Portanto, Portugal continua a ser um país credível, continua a ser um país apetecível para os investidores estrangeiros e, por exemplo, isso é patente com o aumento extraordinário das nossas exportações. Mas acha que a credibilidade vai ser suficiente para recuperar a economia? Tem que ser suficiente, não é o único elemento. E tratando diretamente do que me está a perguntar, é claro que nós vamos querer que o PS contribua desde a fase mais embrionária para o Orçamento de Estado, porque, de facto, este chumbo do Tribunal Constitucional fez-nos retroceder numa expectativa de poupança que tínhamos previsto e que tínhamos construído parte da nossa execução orçamental em cima disso. Mas há aqui uma nota que eu gostava de deixar, que é o facto de Portugal se ter obrigado, desde o início, a que a consolidação orçamental seria baseada numa dose de poupança, 2/3 da receita, 2/3 da despesa e aumento do 1/3 da receita. E, portanto, isto também nos obriga a reequacionar as medidas que temos que agora fazer. O FMI disse-nos na avaliação, não obstante ter louvado o papel notável de Portugal, também nos disse que as medidas extraordinárias não são a solução, porque são paliativos e porque mascaram Mas, Mónica, de forma muito prática, estamos quase na próxima revisão e avaliação da Troika. Até lá o Governo vai ter que apresentar medidas, preferencialmente, de corte do lado da despesa. É possível, em tão pouco tempo, perceber onde é que é possível cortar na despesa? Eu acredito que sim. Eu acredito que sem prejudicar áreas fundamentais como a saúde, a educação. O próprio Governo já manifestou essa preocupação. Esses são os nossos receios. Por exemplo, no que diz respeito ao corte na despesa, há uma grande preocupação, da qual o PSD partilha, como é evidente, que se façam cortes demasiadamente graves na educação e na saúde. Mas o PSD e o Governo têm mostrado que, por exemplo, na saúde se conseguiram poupanças efetivas e assinaláveis com a renegociação do preço dos medicamentos, com a introdução da prescrição por genéricos, com a racionalização de alguns serviços.
Não sem muita contestação. Não sem muita contestação, mas neste momento nós sabemos que os portugueses estão a contribuir de uma forma exemplar para este esforço coletivo, mas sabemos que qualquer mudança traz contestação. E esta mudança, de facto, a austeridade está, de facto, a provocar cortes e está a provocar sofrimento em muitos portugueses. Mas acha que os portugueses, de uma maneira geral, já perceberam qual é o caminho e onde é que esse caminho vai dar? Os portugueses já perceberam que estes sacrifícios vão valer a pena? Eu acredito Recebem que sim. essa mensagem, de facto, do governo? Nós temos tentado passar essa informação, essa mensagem sempre. E repare, embora as sondagens que valem o que valem, mas embora as sondagens nos deem uma pequena quebra, a verdade é que continuam a dar uma margem de grande confiança à coligação que está no poder. Portanto, isso para nós é sinal que os portugueses, em primeiro lugar, reconhecem que nós reconhecemos o esforço tremendo que estão a fazer e que continuam a confiar em nós e num programa que foi negociado também com o PS para voltar a pôr o país no caminho certo. Pedro Alves, há pouco referia vários indicadores relevantes. A taxa de desemprego, que já está acima dos 15% e se prevê que chegue a 16%. Ainda hoje, uma série de notícias que dão conta de 24 empresas por dia entram em falência, os despedimentos coletivos a bater recordes. A questão é, será que é este o caminho? Bom, parece-nos que claramente não pode continuar a ser, porque... O fundamental... Desculpe interromper num ponto também importante. A Troika, digo eu, terá, como diz Pedro Silva Pereira na entrevista, que defender a própria Receita. A Troika, evidentemente, não quer reconhecer o que a Receita não falhou, porque, fundamentalmente, o caso paralelo em que a Receita falhou, que é o caso grego, evidentemente teve consequências dramáticas, como sabemos, e, portanto, Portugal tem estado tem tido um acompanhamento de preferência, se quisermos, porque também, obviamente, partia de indicadores diferentes e, portanto, também estava em condições para, enfim, conseguir resistir inicialmente de uma forma diferente e, portanto, sempre foi colocado no lote, se quisermos, dos cumpridores dentro da lógica dos memorandos de entendimento, juntamente com a Irlanda, que também tinha condições muito diferentes, porque todos os bailouts têm tido condições completamente distintas e pontos de partida completamente diferentes. E mesmo a Espanha agora tem um contexto bem diferente, que tem a ver com o sistema bancário e que, no quadro da economia real, os problemas têm a ver com uma bolha imobiliária que nós também não tivemos com aquela dimensão. Portanto, não há dois casos iguais. E a Irlanda tinha um problema bancário, fundamentalmente. E foi mais resistente a aceitar determinadas medidas. Por exemplo, negociou ali o IRC, recusou-se a aumentar o IRC para continuar a ser competitiva. Cá está, mas era um aspecto em que iríamos chegar. Há folga negocial, e é nisto que o Governo tem insistido e que tem, enfim, nosso entender, insistido mal. Há quase que uma vontade de ser o mais fiel cumpridor e não reconhecer que, em alguns casos, o memorando não é tão rígido quanto isso. O aspecto da consolidação se fazer pelo lado da receita, preferencialmente, do que do lado da despesa. Ou melhor, ao contrário, preferencialmente do lado da despesa do que do lado da receita. É apenas uma indicação preferencial, uma preferência que a Troika tem manifestado. Não tem necessariamente de ser assim. E, portanto, para substituir os cortes operados, não é necessariamente, não é obrigatório, nem resulta do memorando, que se tenha de fazer do lado da despesa. E note também, o corte dos salários... O que está a dizer é que se pode aumentar mais os impostos? Um caminho, mas eu já lá iria. Eu queria só sublinhar que, desde logo, os cortes de salários e dos dois subsídios não era estrutural. Portanto, era uma medida que também, da perspectiva da Troika, se o objetivo é alterar estruturalmente o funcionamento da economia e assegurar a estabilidade, obviamente que isto não assegura a estabilidade na medida em que é uma medida que depois desaparece. O que é fundamental sempre para assegurarmos a retoma do crescimento e a retoma do pagamento da dívida é que a economia cresça. E, portanto, faça-se o que se fizer, neste contexto, a austeridade agravada não vai permitir que a economia cresça e esse é que é o fator que vai ser decisivo para voltarmos a pagar as nossas dívidas e para depois voltarmos a ter, no entendimento que então, cada um tiver... que medidas é que podem ser agora, essas? Não tem que ser do lado da despesa? Não tem que ser do lado da despesa. Um aspecto que foi frisado, enfim, depois de uma primeira leitura apressada por alguns do acordo do Tribunal Constitucional, o Presidente do Tribunal Constitucional veio não fazer política longe disso. Não foi isso que ele fez e as declarações que fez foram também elas mal interpretadas. O Presidente do Tribunal veio apenas sublinhar uma coisa. O que o Tribunal disse é que um sacrifício desta dimensão não pode apenas ser feito do lado de rendimentos do trabalho apenas de uma parcela da população. Dizendo com isto o quê? Este sacrifício pode abranger outros rendimentos de trabalho para além daqueles de funcionários públicos e outros rendimentos que não os rendimentos provenientes do trabalho. Aliás, foi essa a primeira reação do Primeiro-Ministro, estender os sacrifícios ao setor privado. Ao setor privado, mas também é uma leitura redutora, porque retira da decisão que, automaticamente, isto é uma questão de espelhar nos privados e nos trabalhadores do setor privado os sacrifícios, quando, na realidade, há outras fontes de rendimento. Há rendimentos de capital, há várias opções que podem ser ponderadas e que, devidamente balizadas e ponderadas, esta é que é a questão fundamental,
desde que se arranje uma fórmula que permita substituir o valor que agora deixa de poder poupar-se. Deixar mais-valias. Enfim, é esse o exercício que o Ministro das Finanças tem que estar a desenvolver e é, obviamente, quem está em melhores condições para o realizar. Mas é identificar quais as áreas em que pode, sem prejuízo. Mas é preciso que, em termos de receita, o resultado seja o mesmo. Claro, exatamente. Portanto, essa questão também é fundamental. O resultado ao nível de receita ou despesa, portanto, independentemente do caminho, mas o valor tem que ser o mesmo para substituir aquilo que desaparece. Agora, aqui o Ministro das Finanças tem um problema. Tem um problema, digamos, tem o Ministro das Finanças e, fundamentalmente, tem o Primeiro-Ministro, que tem a ver com a receptividade ou não, agora não tanto da parte do lado esquerdo do PSD, mas do lado direito do PSD. Qual é a receptividade do CDS? Que, obviamente, se apresentou como partido do contribuinte, como tem sublinhado, que aumento da carga fiscal está fora da questão e por aí fora. O Governo tem, efetivamente, um problema também, digamos, de coerência e dentro da coligação quanto a este objetivo. Mas eu sublinhava, só para terminar uma coisa, dizer só uma coisa. O FMI não é hermeticamente fechado como pensamos que seja. A Letónia, como eu já aqui uma vez até referi, a Letónia teve um problema similar. Teve uma situação similar. Teve uma decisão do Tribunal Constitucional que entendeu que uma das medidas do programa de ajustamento da Letónia era violadora da Constituição da Letónia. O que é que ocorreu? O FMI renegociou e, portanto, permitiu acomodar aquela decisão, dando um prazo diferente. Que é o que acha que vai acontecer agora em agosto connosco. Que é o que deveria acontecer agora. Obviamente este é um dado novo. E este é um dado novo significativo. Mas mais importante do que este dado novo é o dado adicional de que isto está a correr mal. Pedro, permita-me passar ainda a palavra a Mónica Ferro antes que o nosso tempo termine. Mónica, este ponto que o Pedro Alves também estava a referir, no interior da coligação, o CDS já demonstrou que se sente desconfortável com o aumento de impostos. Já aqui o disse António Pires de Lima ao ETV, também o próprio Paulo Portas, no fim de semana a seguir, veio dizer que não concordava por essa via da receita. Portanto, não se trata só de encontrar uma solução para todos, mas também uma solução internamente na coligação que não cause mal-estar em partido nenhum. Tem toda a razão. E eu acrescentava ainda mais uma camada de complexidade a isso que me está a perguntar. O PSD é um partido que geneticamente também não é favorável ao aumento de impostos sobre a iniciativa privada. O PSD é um partido que, desse ponto de vista, se sente muito confortável em coligação com o CDS, porque nós acreditamos também em libertar a atividade económica da maior carga de impostos que seja possível. O que nós temos aqui agora é, de facto, um momento absolutamente extraordinário em que tivemos que fazer mão das medidas que tínhamos. Mas, repare, Portugal tem temos outras hipóteses ainda, por exemplo, esta reprogramação do CREN que nós fizemos, que nos permitiu libertar 3,5 mil milhões para investir em 11 áreas prioritárias, onde está o combate ao desemprego, onde está toda a questão do apoio às empresas, o apoio ao ensino profissional, é uma das medidas que nos permite ainda pensar que vamos conseguir atingir a meta do déficit para este ano. As poupanças que nós fizemos em juros, é por isso que não é despiciando o facto dos mercados não estarem a reagir bem, porque nos permite uma poupança em termos de juros, e esta execução orçamental mais apertada estão-nos a dar alguma expectativa de que ainda seja possível cumprir as metas que acordamos. E há aqui outra nota muito importante. É que mas sem mais medidas, acredita que... Não, vamos ter que encontrar outras medidas. Olha, por exemplo, dou-lhe duas notas pequenas que, de facto, são gotas neste número brutal que temos que atingir. As medidas que foram anunciadas ontem de combate à economia paralela. Uma eficiência acrescida no combate à fraude fiscal. Ou, por exemplo, uma notícia de hoje... Mas, por exemplo, no caso da fatura, é preciso que os contribuintes também... no fundo, adiram à medida. Tem toda a razão, mas repare, nós desde o início... O incentivo não é particularmente espetacular. Ou seja, existe, mas é algum. Esta crise tem efeitos muito perversos e tem efeitos negativos, sobretudo a muito curto prazo, como é evidente, mas a ideia é que a médio prazo a economia saia reforçada e, sobretudo, os comportamentos e os paradigmas de produtividade em Portugal saiam alterados. Por exemplo, esta lógica... Neste caso de evasão fiscal, o Governo está um bocadinho a correr atrás do prejuízo do erro de ter sobredosado no que diz respeito ao IVA. Isto é, um dos fatores que se tem verificado, havia uma expectativa de aumento da receita do IVA. Sim. Na realidade, a receita caiu. E fundamentalmente porque, enfim, obviamente o desacelerar da atividade económica pesou muito, as empresas que fecharam, a falta de investimento e a falta de consumo, mas um fator que também pesou é o aumento da evasão. E, portanto, a economia paralela cresceu. E, portanto, esse fator, enfim, devia ter sido medido,
também na devida altura houve muitas pessoas que sublinharam. Bom, isto pode ter um efeito devastador na economia, mas também desde logo tem um efeito direto ao nível da evasão. E, portanto, obviamente esta medida, enfim, na medida em que estes alertas tinham sido colocados e foram formulados na altura, já poderia estar implementada. E no caso de facto, na cobrança de receitas fiscais, da há muito que tem para se fazer. de passar fatura, alguns especialistas já fizeram contas e para se conseguir esta dedução era preciso faturas no valor de 27 mil euros e 1.750 euros por mês. Quantas famílias portuguesas é que conseguem faturas de 1.750 euros por mês? Bom, mas algumas se conseguirão. E, de facto, aqui trata-se de reeducar comportamentos e de... A mensagem mas fundamental... para ter despesas no valor de 1.750 euros é preciso gastar muito. É preciso ter um rendimento disponível muito elevado. Mas é alguma coisa. E desde logo, eu disse que era de facto uma gota. Não para insistir, mas ainda por cima, são faturas nas áreas específicas delimitadas, Sim. fundamentalmente é restauração, alguns estabelecimentos de prestação de serviços, portanto nem sequer é o universo completo de faturação que pode ser englobado. O setor da restauração também a recusar-se a passar fatura... O setor da restauração... É sempre quase perverso. Os inferiores a 10 euros. Terão que aumentar os preços para ter a mesma margem de lucro. Fundamentalmente é isso. Aí não há que sublinhar. Aliás, é uma questão... Enfim, é uma questão recorrente. À partida, o princípio deveria ser sempre passar a fatura e não ter que se perguntar se necessita de fatura ou muito menos perguntar se é chegamos ao fim do nosso tempo neste Enfoque. Muito obrigada pela vossa opinião. Então, o ponto final deste Enfoque, que, como habitualmente, regressa amanhã no Grande Jornal. Até lá.